Bom dia a todos vocês que irão assistir esse vídeo. Um bom dia, talvez você vai assistir à tarde, boa tarde, ou talvez à noite, boa noite. Agradeço a Deus por mais um dia que Ele tem nos concedido, me concedido. Mais um ano, que Deus tem me concedido de vida. Agradeço a Ele. O mês de novembro para mim é um mês especial, Tanto Deus tem me concedido um ano de vida, e o mês de novembro foi um mês também que eu tomei uma decisão em mudar de vida, em mudar de atitude. E dia 3 de novembro fez 18 anos que eu fui liberto, Fui liberto, vivi uma vida escravizado, escravo do pecado, não tinha uma perspectiva, não tinha objetivos, não tinha metas e vivia escravizado, Nos últimos anos que eu estive antes de começar a servir a Deus, eu vivia escravizado, pelo crack, vivia no crack, usando crack. Então todos conhecem, sabem como é a vida de uma pessoa que é dependente químico. Mas eu louvo a Deus que um dia eu falei, não vou ficar mais nessa situação. E Deus usou algumas pessoas para me ajudar. E hoje estou aqui, Dia 3 fez 18 anos. E dia 7 eu completei mais um ano de vida, 4.2. Não tinha, como eu disse, antes de vir para a igreja, antes de começar a servir a Deus, eu não tinha esperança de chegar a 4.2, não. Do jeito que eu estava indo, provavelmente teria morrido, Mas Deus, Ele é misericordioso e vê quando o homem se esforça, quando a pessoa se esforça, Ele ajuda, Ele diz para Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Então, nós temos que se esforçar. Mesmo quando as nossas forças é pequena, mesmo quando parece não termos força, mas temos que se esforçar. Então louvo a Deus e agradeço a todos que me desejaram feliz aniversário. Eu agradeço a todos de coração, sou grato a Deus, pessoal do Face, no WhatsApp, sou grato. Eu quero aqui, neste momento, fazer uma meditação aqui na palavra de Deus, falar assim, o que Deus pôs no meu coração é que Deus, Ele não vai, em algumas ocasiões, Ele não vai te livrar da prova, mas Ele vai estar com você na prova. Deus, Ele não vai te livrar do momento de dificuldade, mas Ele vai estar junto com você no momento da dificuldade. E se Ele está com você, se Ele está comigo no momento da prova, no momento da dificuldade, nós vamos passar por este momento. E lá na frente nós iremos glorificar o nome santo do Senhor. Eu aqui quero tomar como base aqui o livro do profeta Daniel. No capítulo 6, conta a história de Daniel inicia no capítulo 1, do livro de Daniel, mas aqui, e aí ele vai passando por algumas etapas na sua vida, fora do seu país, fora do seu habitat normal, fora, distante dos seus familiares. E aqui, neste capítulo, Daniel, ele já tinha passado por algumas experiências, e o rei que estava administrando neste período, ele se agradou de Daniel, da atitude de Daniel, da forma de Daniel agir, e ele nomeou algumas pessoas, e ele, dentro dessas pessoas, ele nomeou 3 supervisores. Ele foi Dário, Ele nomeou 120 satrapas, no versículo 1, capítulo 6, versículo 1. Ele nomeou 120 satrapas para governarem todo o reino. Seria o que? Seria governadores, se fosse hoje, governadores para administrar o seu reino.
Porém, ele colocou 3 supervisores, que é acima dessas pessoas que ele nomeou para governar. 3 supervisores. E dentre esses 3 estava Daniel. Então, e eu vou aqui me adiantar para não ficar muito extenso. Está escrito que Daniel, ele era uma pessoa fiel, não era desonesto e nem negligente. Dentre esses 3 supervisores, Daniel tinha essas características, que ele era fiel, não era desonesto e não era negligente. Era uma pessoa de exemplo, uma pessoa que o rei podia confiar. E o rei estava com o objetivo de colocar Daniel, de honrar Daniel um pouco mais, devido a essas características de Daniel, a forma dele agir. Porém, aqueles outros supervisores, eles não ficaram contentes, não ficaram felizes em ver Daniel prosperar, em ver Daniel crescer, em ver Daniel progredir na vida. Isso acontece nos dias de hoje. Nós vemos aí que quando uma pessoa começa a prosperar, seja que for a área da vida dele, se for na área material, ministerial, que seja, às vezes tem muitas pessoas que não tomam cuidado e começam a ter inveja, começam a criticar, a murmurar, a falar mal. Mas tem um porém: quando nós fazemos as coisas certas, procuramos fazer com honestidade, na humildade, não precisar puxar tapete de ninguém, não precisar usar ninguém como degrau para chegar lá em cima, Deus, ele nos honra e o nome de Deus é glorificado. Mesmo nós às vezes passarmos por momentos difíceis, por problemas, por lutas, por dificuldades, mas Deus, ele vai estar conosco e vai nos dar a vitória lá na frente. Não foi diferente com Daniel. Daniel, o rei se agradou dele, de uma tal maneira que o rei tinha proposto em seu coração de elevar Daniel a um cargo acima do que ele estava, acima de todos ali, os governadores, os supervisores, os prefeitos, todas as pessoas. De Daniel ia ser superior a todos, era o desejo do coração do rei. E eles ficaram sabendo disso aí, e falou assim: o que nós vamos fazer para nós dar um jeito nesse cara? E Daniel, e aí esses homens, esse supervisor se reuniu com outras autoridades ali e falou assim: como que nós vamos fazer para pegar esse cara, para armar uma casinha para ele? E eles procuraram de todas as maneiras e não conseguiram encontrar uma maneira, não acharam uma brecha para prejudicar Daniel, Aí eles falaram: parem um pouquinho, nós vemos que esse Daniel, ele ora ao seu Deus. Aí correram e foram até o rei e falaram: olha, rei, vamos fazer lançar um edito aqui, vamos fazer um anúncio que durante 30 dias, quem orar a outro Deus ou reverenciar a outro Deus, reverenciar qualquer uma outra espécie de pessoa ou de Deus, a não ser você, rei, será lançado na cova com os leões. E o rei, sem saber do que estava por trás dessa ideia, que era uma armadilha que eles estavam armando para Daniel, o rei aceitou, fez o edito e espalhou pelo seu reinado: quem durante esses 30 dias adorar, reverenciar a outro Deus, a outra pessoa a não ser o rei, vai ser lançado na cova com os leões. Por quê? Porque eles sabiam que Daniel adorava a Deus todos os dias, 3 vezes ao dia. O costume do judeu era de manhã, ao meio-dia e à tarde, ou do israelita. E eles foram lá, espionaram e viram o que Daniel estava fazendo. Na verdade, a Bíblia fala que está escrito que Daniel ficou sabendo do que eles tinham feito e foi orar a Deus. E chegaram lá e pegaram Daniel orando a Deus. Correram até o rei e falaram: olha, rei, aquele judeu que você trouxe, que você honrou, que você deu cargo para ele está adorando a outro Deus, ele está desobedecendo as suas ordens, ele está descumprindo aquilo que foi dito pelo rei. E no que foi escrito
aquele que fizesse isso é para ser lançado na cova dos leões. E o rei então ficou preocupado, ficou angustiado, ficou agoniado, porque o rei gostava de Daniel, porque Daniel era uma pessoa, como eu disse, humilde, uma pessoa honesta, simples, uma pessoa que não era negligente, aquilo que era posto nas suas mãos para fazer, ele fazia, uma pessoa dedicada. E o rei ficou preocupado. Está escrito que o rei ficou tão agoniado que ele não conseguiu receber festa naquela noite, não conseguiu receber as pessoas, não conseguiu nem mesmo dormir a noite toda, preocupado com Daniel. Por quê? Porque ele tinha assinado, e quando o rei assinava, pela lei dos medos e dos persas, não poderia voltar atrás. O que eles fizeram? Cataram Daniel, lançaram Daniel na cova junto com os leões. E a Bíblia diz que o rei passou a noite agoniado, angustiado, preocupado com Daniel. É tão interessante que isso naquele período, naquele tempo, eles tinham o costume de deixar os leões sem comer por alguns dias, sem comer, para ficar com muita fome, para que quando a pessoa caísse ali, já fosse jogada ali, ou fosse solto os leões e chegasse até aquela pessoa ali, eles destraçalhavam as pessoas, quebravam até os ossos, tanta fome que eles estavam. E aí está escrito que Daniel foi lançado na cova. O rei ficou a noite toda preocupado, angustiado, porque ele gostava de Daniel e não via o pecado em Daniel. Mas como eu disse, Deus ele não vai nos livrar do problema. Deus, em certas ocasiões, Deus não vai nos tirar, não vai nos livrar da prova, mas Deus vai estar conosco na prova. Deus ele vai nos dar vitória na prova. Em meio à prova, Deus entra com providência para mostrar que Ele é Deus na sua vida e na minha vida. Está escrito que então o rei, no outro dia cedo, correu até ali onde Daniel estava, na cova dos leões ali, e perguntou: Daniel, logo ao amanhecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus a quem você serve continuamente pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Aleluias! E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões o atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então, como eu disse aqui, Deus ele não vai, em algumas ocasiões, nos livrar de imediato da prova, da luta, da dificuldade, da aflição. Mas Deus vai estar conosco. Deus vai estar conosco neste momento. E entrará com providência e nos concederá a vitória em nome de Jesus. Então não desanime, não se desespere, não fique apavorado, confia em Deus, creia em nome de Jesus, porque Deus, Ele é aquele que entra com providência nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Amém? Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, por este momento, por esta palavra, e que ela venha, Deus, falar ao coração daqueles que irão assistir, que venha fazer efeito, que venha ajudar, ó Deus, em nome de Jesus, a cada um, Papai, que estará assistindo este vídeo, eu lhe peço, continue abençoando a cada um de nós, nossa família, abençoando a família dos ouvintes, aqueles que irão assistir, abençoando, Senhor, o Brasil, Senhor meu Deus, abençoando a toda a nação brasileira, em nome do Senhor Jesus. Amém.